Olá, tudo bem? Que bom que você está aí para acompanhar a nossa programação do Vida e Atitude. Hoje o nosso bate-papo será com o Fábio Oliveira, ele que é uma das lideranças do movimento Mude. E a gente está muito feliz que você está aí junto com a gente nesse bate-papo, é claro. Depois você vai poder interagir com a gente, mandar o seu recado pelo nosso WhatsApp, ok? Que você vai ver aí na telinha. Seja muito bem-vindo, Fábio Oliveira. Muito obrigado. Para nós é uma honra estar aqui no teu programa. Nós ficamos extremamente felizes com o convite que nos foi feito. Então a honra é toda nossa de estarmos aqui no teu programa, na tua casa. Que bom, nos alegra a sua presença. Fábio, você faz parte da liderança, um dos integrantes do movimento Mude. Vamos entender primeiramente o que é esse movimento, o que ele faz, como que ele está envolvendo as ações na questão do nosso país. O Mude ele é um movimento social, como vários outros movimentos que existem no Brasil, mas nós temos o objetivo de tratar de assuntos que envolvem corrupção, mas não propriamente a consequência da corrupção, mas sim como se evitar que a corrupção aconteça. Então hoje ele está estruturado em questões educacionais, dando palestras em escolas, dando palestras para associações, né? E também de uma forma ativa, estando em Brasília, estando em outras assembleias estaduais, como nós já tivemos aqui, por exemplo, no final do ano passado aqui no Paraná. Então nós temos nos envolvido também, não em política partidária, mas em política social. E corrupção hoje, quando você fala em ações para combater a corrupção, você está falando de uma situação endêmica, que está trazendo hoje um problema para o Brasil todo, indistintamente de classe social. Certo. Então essa é uma das ações que o Mude carrega a bandeira. Então tudo que orbita em torno do assunto combate à corrupção, nós estamos nos envolvendo. Não é uma pauta rígida, é claro que se em algum momento para frente algum outro assunto de interesse social surja, nós iremos encampar essa bandeira também. Somos formados, todos os voluntários do Mude são profissionais, nós temos profissionais em multinacionais, nós temos profissionais como autônomos, eu sou diretor de uma operadora de planos de saúde, sou formado em engenharia civil. Então, assim, nós temos hoje pessoas que estão trabalhando no Mude de forma voluntária, sem remuneração alguma, tirando dinheiro do bolso para fazer as viagens, para falar com deputados, para falar com senadores, mas pensando no bem comum, no bem da sociedade e pensando no futuro da nação, dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos e dos nossos netos. Então, o Mude, basicamente, tentando de uma maneira simplista, o Mude é isso. Certo. E que trabalho bonito vocês estão fazendo e necessário. Veja, eu entendo que cada pessoa tem uma personalidade e cada pessoa ela sabe o que ela consegue abraçar, né? E existem momentos na nossa vida em que a gente precisa dar um passinho a mais, né? E eu acho que esse momento em que nós estamos vivendo no Brasil é esse momento. E eu acho que não é só um passinho, é um passão e vários passões que nós temos que dar em favor do Brasil. Se cada um de nós dermos esse passão a mais, eu acho que nós temos condições de fazer um Brasil melhor. Então, eu acho que nós estamos fazendo o que nós achamos que nós devemos fazer. E dessa forma a gente gostaria de contagiar as pessoas para que elas também pudessem começar no quintal de casa. Começar quando ela for preencher o estar na rua e fazer o horário justo. Quando ela fosse, de repente, tratar o lixeiro da rua. Enfim, situações do dia a dia em que a gente pode criar uma cultura nova. Uma mente nova, um Brasil novo, com uma mentalidade nova em se tratando também de corrupção. Pequenas ações a começar por nós. Exatamente. É aquela mudança que eu quero em mim, ou que eu quero no mundo, começa em mim, isso, ao contrário. É exatamente isso. Ótimo. Fábio, e vocês ali no movimento Mude, com certeza tem muitas pautas a tratar. E agora, qual é a pauta principal neste momento? Agora, nesse momento, nós estamos trabalhando com 3 pautas. Tá? Então, nós trabalhamos com a pauta do dia 26, da manifestação que teve do dia 26. Foi uma pauta especificamente dessa manifestação muito ampla, porque movimentos resolveram colocar assuntos que não têm a ver com corrupção, não têm a ver com o momento
Lava Jato, né, que está vivendo hoje. Então teve um pouquinho de mistura de pauta, mas nós apostamos na pauta 10 medidas, Lava Jato e Fórum Privilegiado. Então, basicamente, é isso que nós estamos trabalhando. As 10 medidas não estão mortas, elas estão vivas e, às vezes, porque a mídia deixou de falar um pouco, como ela estava falando, parece que vai para o esquecimento, vai para a gavetinha do esquecimento, mas as 10 medidas está viva. Nós estamos falando sobre Fórum Privilegiado, que, como eu falei para você, das coisas que orbitam em torno da corrupção, Fórum Privilegiado é uma delas. E também, de uma maneira direta, mas não ostensiva, nós apoiamos a Lava Jato também e o trabalho que está sendo feito pelo Ministério Público Federal. Entendi. E essa questão das 10 medidas, é bom a gente relembrar algumas, assim, as principais, Fábio? Você poderia trazer para a gente essa lembrança das principais? Claro. Até um detalhe importante, Claudice, as 10 medidas, na verdade, elas não são 10, né? Elas são 25. Bem mais. Só que como as 25, elas têm áreas comuns dentro do meio jurídico, então elas foram elencadas em 10. Então dentro de algumas delas tem mais de uma, que chega ao número de 25. Mas a gente pode lembrar facilmente de algumas, como por exemplo a responsabilização de partidos políticos. Hoje o que acontece? O político ele recebe a doação, ele passa para o partido político e o partido político ele pulveriza isso entre os vários candidatos. Esse é o caminho normal e o caminho que seria o ideal. Mas o que acontece? O político ou o próprio partido, ele recebe uma doação de repente de caixa 2 ou de caixa 3, 4, e daí quem é responsabilizado hoje de uma maneira muito sôfrega é o político. O partido político hoje ele não tem responsabilidade nenhuma. Ele sequer hoje ele é penalizado ou multado por questões de corrupção ou questões de caixa 2. Né? Então as 10 medidas, por exemplo, tratavam da responsabilização dos partidos políticos. Um outro tema também muito importante que as 10 medidas tratam é o aprofundamento ou, vamos dizer assim, a ampliação dos prazos de penas. Hoje no Brasil nós temos um sistema legal que foi importado dos Estados Unidos. Né? Nossas leis, né, penais elas foram importadas dos Estados Unidos. Mas infelizmente quando elas foram importadas, elas só foram importadas uma parte, que é a parte que defende o cidadão. Mas a parte que defende a sociedade ela não foi trazida. Então hoje a sociedade ela está sofrendo por corrupção porque as leis elas primam pelo indivíduo. Então hoje no Brasil, na nossa esfera judicial, o indivíduo ele é mais importante que a sociedade. Que coisa esquisita essa, né? Incrível. Então eu vou dizer de repente, não, o meu interesse ele é maior que que a sociedade, a cidade, o estado aonde eu moro. Um outro tema que foi bastante polêmico foi o teste de integridade. O teste de integridade, o que ele falava? Que o funcionário público poderia ser testado. Então, pegando um exemplo, o órgão responsável por isso, que não foi nem sequer cogitado qual seria, ele iria colocar um fiscal da Receita Federal, por exemplo, ele ia forjar uma situação para o fiscal da Receita Federal vir fiscalizar ele. Só que isso era um teste. E daí ele iria propor uma propina para esse fiscal e se ele aceitasse a propina, ele poderia ser excluído do quadro e ele poderia responder criminalmente pela questão da propina que ele recebeu. Um outro assunto também dentro das 10 medidas foi o Ministério Público Federal, ou a Justiça, ela poder pegar o lucro referente ao roubo, referente à corrupção. Por exemplo, vamos supor que o elemento público, você quer político ou funcionário público, até o ano de 2015 ele tinha lá o seu patrimônio de R$1 milhão. Só que daí, no começo de 2015, a mão dele começou a coçar e ele começou a se corromper. Aí, do patrimônio dele de 2015 para 2017, foi para R$6 milhões. Então, em 2 anos, aumentou 5 milhões. Então, esses 5 milhões que ficaram comprovados que foi de corrupção, a Justiça poderia pegar esses 5 milhões, mas o 1 milhão que ele já tinha seria de direito. Né? Então, certo. Essas são algumas das 10 medidas que
foram colocadas propostas através de um projeto de lei com anseio social, com anseio público, que foi colocado para apreciação da Câmara dos Deputados. Ok, Fábio. Fábio, vamos para um pequeno intervalo. Você que está aí junto com a gente, não sai daí, tá? Porque a gente já volta para continuar o nosso bate-papo aqui com o Fábio Oliveira. Vamos continuar falando sobre as 10 medidas e sobre o movimento Mude. Bíblia Pão Diário. Algumas coisas ficam melhores juntas. Estamos de volta com o programa Vida e Atitude. Que bom que você está aí acompanhando conosco o nosso bate-papo aqui. Estou conversando hoje com o Fábio Oliveira, ele que é uma das lideranças no movimento Mude. É isso mesmo, nós estamos conversando aqui sobre as pautas desse movimento, estamos conversando sobre as 10 medidas e agora, Fábio, eu queria te perguntar o seguinte, foram coletadas muitas assinaturas, em torno de 2 milhões mais ou menos, certo isso? Estou errada? 2 milhões e 200 mil assinaturas, um pouco mais que isso. Pouco mais. Então, e claro, isso foi um apoio, né, a esse movimento e tal. Mas essas assinaturas, elas foram lá para a Câmara dos Deputados, em Brasília, certo? E elas foram desconfiguradas. E agora, como que fica isso? A pergunta é excelente. A pergunta é excelente. No começo de 2015, foram iniciadas as coletas de assinaturas. Essas 2 milhões e 200 mil assinaturas, elas foram coletadas num prazo recorde. O menor prazo que existiu para a coleta de assinaturas, que foi em torno de 1 milhão e 500, 1 milhão e 700 mil assinaturas, foi para a lei da ficha limpa. Só que esse prazo foi mais de um ano, foi 14 meses, se não me engano. E essas 2 milhões e 200 mil assinaturas, para as 10 medidas de combate à corrupção, elas foram coletadas entre 7 e 8 meses. Então, elas começaram a ser coletadas em 2015 e, no final de 2015, elas foram protocolizadas na Câmara dos Deputados. Por que elas foram protocolizadas lá? Hoje existe um lugar, uma área meio cinzenta dentro da Câmara, que eles não sabem muito bem o que fazer, não existe nada escrito e determinado do que fazer com um projeto popular. As 10 medidas de combate à corrupção, a lei da ficha limpa, são um projeto popular. Só que como não tem nada escrito, o que eles fazem? Alguns deputados eles se tornam o pai da criança. Então quando nós chegamos lá com aquelas 2 milhões e 200 mil assinaturas físicas, o deputado Mendes Tami, o deputado Francisquini e alguns outros deputados, eles disseram, não, eu vou comprar isso aqui, eu vou comprar essa briga e eu vou colocar isso embaixo do meu braço e vou fazer isso aqui andar dentro da Câmara. Então, o nome do projeto, o dono do projeto saiu como se fosse deles, mas toda a mídia falou que foram as 10 medidas de combate à corrupção. Então ela virou o projeto de lei 4.850 de 2016. Através da pressão popular, na época era o deputado Valdir Maranhão, que era o presidente da Câmara, ele aprovou a criação de uma comissão especial para se avaliar essas 10 medidas de combate à corrupção. O presidente dessa comissão foi o deputado Joaquim Passarinho e o relator foi o deputado Onyx Lorenzoni. Eu acho que todo mundo que está assistindo aqui viu, principalmente o deputado Onyx, dar a cara para bater em cima dessa questão e realmente dizer assim, eu estou aqui para defender os anseios sociais e a população em cima do que eles estão dizendo através dessas 2 milhões e 200 mil assinaturas. A comissão ela avaliou isso, teve algumas idas e vindas, algumas proposições com ganhos e perdas, mas no final das contas, o projeto que foi aprovado pela comissão especial de avaliação desse projeto de lei
foi um projeto muito bom e muito próximo das 10 medidas que foi proposto pela sociedade. No dia 29 de novembro, essa PL 4.850 ela foi para votação de plenário. E nessa noite fatídica, nessa madrugada fatídica, aconteceu uma noite de fúria por parte dos nossos deputados. Eu digo nossos porque eles foram eleitos por mim, por você e por todos os nossos telespectadores. Sim. E eles estão lá para nos representar e não foi o que eles fizeram lá. Eles simplesmente detonaram, eles deterioraram, eles explodiram, eles implodiram o que 2.200.000 assinaturas, 2.200.000 pessoas diretamente disseram: eu quero isso para mim, eu quero isso para o país. E quando eu digo diretamente, porque indiretamente milhões de pessoas não assinaram e elas concordavam com aquilo. O que aconteceu depois disso? Então, esse projeto ele foi totalmente descaracterizado e ele foi mandado para o Senado. Lá no Senado, eles já estavam de prontidão, eu digo maus políticos, de prontidão esperando esse projeto de lei, e eles tentaram colocar esse projeto de lei como votação de emergência também, para ser votado no mesmo dia que chegou. Isso não aconteceu na história do Congresso Nacional. Então, quase eles conseguiram simplesmente acabar com as 10 medidas. Certo. E aí, numa pressão de vários movimentos sociais, como o MUD, como vários outros aqui do Brasil, ligando para vários senadores, mandando WhatsApp, entrando no Face e fazendo pressão pelas mídias sociais, alguns senadores se levantaram e colheram uma assinatura que eram 29, se não me engano, no mínimo, eles colheram mais de 33, 34 assinaturas, dizendo que eles não aceitavam que aquele projeto de lei entrasse com requerimento de urgência. Então não foi votado e então nós conseguimos tomar um fôlego nisso. Depois disso, o deputado Jair Bolsonaro ele entrou com uma medida cautelar no STF, dizendo que o projeto de lei 4.850 ele não foi apreciado como ele deveria ter sido apreciado. Lembra que eu falei no começo que não existe nada escrito dizendo como que isso tem que ser apreciado. Uhum. Mas existe algo meio intrínseco e meio que óbvio, que se a sociedade quer alguma coisa, pelo menos tem que ser ouvido e apreciado da devida maneira e com devido respeito e analisado com a devida técnica. E não foi feito isso no plenário da Câmara. Na comissão especial, sim, mas no plenário da Câmara, não. Então, hoje, como está isso? O ministro Fux, ele deu uma canetada, ele obrigou com que o processo parasse e que o Senado devolvesse para a Câmara e que a Câmara avaliasse as 10 medidas como ela deveria. Hoje, por ordem do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, estão sendo recontadas as assinaturas. Primeiro absurdo. Então, elas estão sendo recontadas. Até o que eu soube, nós estamos na sexta-feira última, tinham sido contadas 400.000 assinaturas e dessas 400.000, 90.000 estavam validadas. 90%, olha só. Desculpe. 400.000 assinaturas aferidas, mas em 90% validadas. Então está excelente. Eles com certeza eles vão dizer que uma ou outra lá não estão devidamente preenchidas como exige o Tribunal Superior Eleitoral. Perfeito. Agora, o importante é a gente entender que o projeto não morreu. Não. Ele continua. Não. Ele continua com o mesmo nome. Exatamente. Continua com o mesmo nome, com o mesmo apelo da sociedade. E por mais hoje que não exista esse apelo da mídia em se falar das 10 medidas, ele está ativo e existem algumas possibilidades boas com relação a ele. Uma delas é que após a Câmara agora conferir as assinaturas, ela vai devolver para o Senado. Então o Senado ele vai receber aquele projeto depenado pela Câmara e ele pode transformar nas 10 medidas de novo. Então o Senado ele pode dizer para a sociedade, sociedade, eu estou aqui para atender os anseios de vocês. Então por isso eu estou restaurando as 10 medidas da forma como ela estava. Só que como nós estamos num país que tem uma característica política complexa, como o projeto começou na Câmara, ele está no Senado. Ele vai para o Senado, ele tem que terminar na Câmara, se o Senado mudar alguma coisa. Então a Câmara pode, quando voltar para a Câmara pode fazer o que quiser de novo. Né? Então, possibilidades existem, mas depende de nós com que essas 10 medidas elas voltem a ficar ativas para nós, da sociedade,
e também que elas efetivamente aconteçam de uma maneira positiva para o cidadão brasileiro. Entendi, Fábio. Puxa, Fábio, você está dando uma aula para nós hoje aqui sobre esse assunto e no próximo bloco a gente continua a nossa conversa. Vamos entender um pouquinho mais como funciona tudo isso? Você que está ligadinho conosco, não sai daí não, tá? A gente já volta para continuar com o nosso bate-papo aqui com o Fábio. Vamos entender um pouquinho mais como funciona aí sobre as 10 medidas, sobre esse movimento, sobre o MUDE. Já voltamos. Na correria do dia a dia, pouco conseguimos nos lembrar de todos os afazeres e compromissos que temos que cumprir. As agendas semanais Pão Diário são práticas e objetivas para agendar compromissos rápidos. Dando uma visão geral da semana, pode-se organizar melhor os compromissos. Com páginas divididas, um versículo por página, acabamento em capa dura e com uma meditação especial a cada domingo, as agendas semanais nos lembram do nosso compromisso mais importante. Afinal, quando nossa agenda é interrompida, devemos confiar em Deus e Ele nos ajudará a cumprir tudo o que precisamos fazer. Estamos de volta com o programa Vida e Atitude. Que bom que você está aí acompanhando conosco. Nosso bate-papo de hoje é com o Fábio Oliveira. Estamos falando aqui sobre o Instituto MUDE e também sobre as 10 medidas contra a corrupção. Fábio, quando a gente fala nesse projeto, as 10 medidas contra a corrupção, a gente precisa pensar o que cada um de nós pode fazer para contribuir. Então, eu quero que você fale agora para os nossos amigos do Vida e Atitude de que forma cada pessoa pode contribuir para levar adiante tudo isso. Eu estou adorando aqui tuas perguntas, Clarice, porque você tem levantado umas bolas aqui para mim que não tenho como não chutar para o gol. Que bom, vamos lá então. Nós como cidadãos, eu acho que é um consenso geral que nós não estamos nada satisfeitos com o que está acontecendo hoje no Brasil em várias áreas, né? A gente pode falar de previdência privada, a gente pode falar de reforma política e a gente pode falar também de corrupção. Mas eu acho que hoje mais o que nos está mexendo no meu bolso, no seu bolso, no bolso de quem está assistindo a gente, é a corrupção. A gente tem um exemplo muito claro do que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje. É óbvio que o Rio de Janeiro está quebrado, está falido, pela quantia de dinheiro que foi roubado do Estado. E são vários estados que estão na mesma situação, ou quem sabe pior, mas estão conseguindo maquiar essa situação. Então, efetivamente, o que nós podemos fazer para participar ativamente dessa questão de que está incomodando a cada um, né? Você pode, efetivamente, procurar o Facebook ou a mídia social de um parlamentar. Se você está aqui no Paraná, procura um parlamentar aqui do Paraná, veja alinhado com o que ele está, se ele votou a favor ou contra as 10 medidas, entra na mídia dele, manda um e-mail para ele e diz assim: deputado, eu sou aqui do Paraná e eu não concordo como você agiu na votação do dia 29 de novembro. Se você é de outro estado, procura o deputado federal do teu estado e faz isso também. Vamos inflar, vamos mostrar que a população, que a sociedade quer participar ativamente e pressionando os parlamentares. O congressista, o deputado federal, o senador é movido à pressão. Se ele não tem alguém no cangote dele pressionando ele, ele vai agir em favor próprio. É humano isso. Então nós temos que pressionar os nossos parlamentares. E uma outra coisa, Clarice, também que me vem agora à mente, apesar de alguém achar, poxa, mas está tão longe, tem quase 2 anos pela frente, e são as eleições de 2018. Certo. Essas eleições, elas são importantíssimas, porque é nessa eleição em que nós podemos renovar toda a Câmara dos Deputados, os 513 deputados, nós podemos renovar todos os 80 e tantos senadores. Veja que nós estamos numa situação hoje em que eu acho que a gente tem que começar a deixar de pensar, mas aquele candidato não tem experiência. Mas aquele candidato é honesto? Se conhece alguma coisa que desabilite moralmente aquele candidato? É nesse tipo de coisas que nós temos que começar a pensar para o ano de 2018, quando nós formos votar.
É o ano de nós voltarmos consciente, porque nós podemos fazer uma diferença e efetivamente mudar o Brasil a partir de 2018, porque hoje, com a legislatura que está lá, a gente não pode esperar muita coisa. Exatamente, Fábio. Muito importante isso que você falou. E sabe, Fábio, quando a gente começa a pensar nessa questão da corrupção, logo vem em nossa mente o que Deus pensa de tudo isso. O nosso Criador, né? Ele não gosta de corrupção. O que ele pensa sobre isso? E eu queria ler aqui uma passagem bem curtinha, tá? Do que está na Bíblia, que fala sobre isso. Fala assim, ó, lá em Eclesiastes 7, versículo 7, diz assim: a opressão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração. E pensando nisso, a gente começa a refletir mesmo o quanto a corrupção, além de ser pecado contra o nosso Criador, contra Deus, ela prejudica a economia do nosso país, né? E ela também atrapalha a tomada de decisões no nosso país, dos nossos governantes. Então, além de causar muitos problemas a todos nós, à sociedade. Então, é por isso que a gente precisa dizer não à corrupção e dar um basta nisso. Então, é muito importante esse assunto que você trouxe para nós hoje aqui, Fábio, porque nós precisamos refletir sobre isso e fazer alguma coisa também a respeito. Com certeza. E é interessante que esse texto que você leu é um texto que deve ter sido escrito no mínimo há 2000 anos atrás e ele está tão atualizado, né? Parece que foi escrito hoje, em cima de toda a situação brasileira que nós estamos vivendo, né? Fábio, é verdade, a palavra de Deus ela é viva e eficaz e a gente precisa guardar tudo isso no nosso coração. E por falar na palavra de Deus, eu trago aqui um presente de toda a equipe do Vida e Atitude e de Ministérios Pão Diário. Esse presente que a gente quer te dar, ele é de Christopher Shaw, é uma obra de Christopher Shaw, e ele traz aqui uma leitura maravilhosa para os líderes, certo? Você também é líder, né? E ele traz, assim, algo muito interessante para aquele que é líder e para aquele que também é liderado. Então, em cada leitura aqui, em cada dia você vai encontrar aqui palavras preciosas para você ter momentos, assim, bem especiais com Deus, né? Que é o nosso grande líder. E que você possa, então, fazer um ótimo uso deste material. Muito obrigado. Além da honra de ser convidado para participar do teu programa, eu vou sair com um presente aqui. Muito obrigado, vai ser bastante útil para o meu dia a dia. Que bom, eleva os teus olhos. É isso aí, o Vida e Atitude está chegando ao fim, então vamos deixar os contatos do Movimento Mude para, de repente, quem está interessado em ajudar, em fazer parte de tudo isso que nós falamos aqui para entrar em contato. Você pode entrar em contato conosco, de repente você quer saber um pouco mais sobre o que nós estamos fazendo, o que nós iremos fazer, por dois caminhos. Você pode entrar no nosso site, www.mude.org.br, ou você pode entrar no nosso Face, que é o mude.chega, e lá você pode interagir de uma maneira mais flexível, Face, né, mídia social, e a gente vai estar à disposição lá para tirar suas dúvidas, aceitar suas sugestões, ouvir você, enfim, interagir com você. A gente está totalmente disponível porque o Mude, ele é nosso, o Mude é da sociedade brasileira. Obrigada, Fábio, pela sua presença. Obrigado a você pelo convite. É isso aí, o programa Vida e Atitude vai ficando por aqui. E se você quer entrar em contato conosco, escreva através do nosso WhatsApp 41 99263 9241. Será uma alegria receber a sua participação. Entre também na nossa página do Vida e Atitude. Também estamos no Instagram. Bom, deixamos aqui o nosso abraço carinhoso para você. Que Deus abençoe você e a sua família. E até lá. Tchau, tchau.